Porque agora a gente vai falar sobre uma situação que é muito comum a nós. Tem hora que a raiva vem, ou se vem. A gente sente. Porém, para algumas pessoas é muito complicado extravasar esse sentimento, principalmente para nós, as mulheres. É como se não fosse permitido a nós trazer a raiva à tona. E existem estudos sobre essa dificuldade feminina em não, em não trazer a raiva, vai abafando, né? E eu vou conversar agora com a psicanalista Ana Carolina Ponciano, que está aqui conosco hoje. Ana, muito obrigada por ter vindo, imagina, viu? Agradeço a você, agradeço a esse público maravilhoso. Maravilhoso. Pela oportunidade de estar aqui para a gente compartilhar sobre essas emoções que muitas das vezes são extremamente contidas dentro da gente. Sufocadas. Né? E eu estava lendo que para as mulheres é mais difícil. Não é de hoje, é de muito tempo. O que houve que abafaram o nosso direito de sentir raiva? Sim. Se a gente for fazer uma análise histórica em relação à mulher, desde tempos antigos, antes de Cristo, a mulher ela é extremamente abafada. O seu sentimento, só para a gente ter uma ideia, no início, nos primeiros ali, no século I, para você ter ideia, a mulher ela era colocada como abaixo de um escravo. Nossa! Para a gente ter uma noção. E a primeira pessoa que teve a capacidade de dar voz à mulher, se a gente for poder analisar, foi Jesus de Nazaré. Ele foi o primeiro a dar voz e a escutar o que essas mulheres falavam. Logo após, a partir do século XIX, mais no final do século XIX, Charcot e Freud começaram a ouvir as mulheres histéricas, dar voz a esse sofrimento, né, que essas mulheres estavam sentindo. Então, a partir desse século XIX, começou-se a se falar dessa existência, desse não dito, né? Que é o que a psicanálise trata, desse não dito, desse não falado, dessa falta de simbolização do sentir. Então, a partir desse século XIX que o nosso sofrimento é colocado, está tendo um olhar um pouco mais, um cuidado. Mas se a gente for analisar durante todo esse tempo também, eu percebo isso muito dentro do meu consultório, principalmente nessa geração de 1950 até 1980, há uma grande dificuldade em se falar da raiva, em se falar como se sente, em falar que mulher tem que aguentar tudo, que mulher não pode se sentir vulnerável, que tem que ser compreensiva o tempo todo, que não pode sentir raiva, que não pode sentir medo, que não pode sentir culpa e que não pode errar, que é o que mais pesa. Isso pesa muito. Pesa. E esse peso, essa não permissão, porque muitas vezes a gente não tem consciência disso e a Ana Carolina está trazendo isso à tona para a gente. E aí eu fico pensando, isso tem impactos na nossa saúde de uma forma geral. Sim. Por exemplo, mulheres que muitas vezes sentem dor de cabeça constante, que tem uma ansiedade fora do comum e que muitas vezes não sabe explicar. Sim, nós temos dois processos, né? Nós temos os processos emocionais e psicossomáticos, né? Então, para que o pessoal possa entender um pouco como que isso funciona, os processos emocionais, a gente tem a ansiedade, a depressão, o sentimento de culpa muito intenso, que a gente percebe demais esse sentimento de culpa, de não poder sentir, né? E dar voz àquilo que se sente. E aí nós temos a questão psicossomática, que aí entra a gastrite, entra as dores de cabeça, a rigidez muscular, o peso. Você pode observar no nosso cotidiano que tem pessoas que parece que carregam um peso, né? E esse peso é justamente esse peso da vida, esse peso do sofrimento, né? Então, justamente por causa desse processo de não dar voz ao que se sente. Então, quando isso acontece muito em análise, mas com muita autoobservação de si mesmo, que toda mudança ela não vem da forma externa, como a maioria imagina. Eu vou fazer isso, que eu vou externamente. Lógico que a gente precisa
pensar nesse autocuidado físico, que também isso é saúde, mas a gente precisa pontuar a saúde, principalmente a saúde da mulher, porque a mulher, depois que ela passa dos 40, dos 50 anos, você pode perceber que ela se sente extremamente desvalorizada e não ouvida. E não eu vejo muitas mulheres que se sentem assim, e talvez até por essa questão dessa fase, que é um turbilhão, porque a mulher está passando por um processo da menopausa, né? E do seu sistema reprodutivo está morrendo, porque é isso que acontece. Eu acho que eu não estou exagerando, né? E aí, por conta de tudo isso, a mulher nessa fase da vida parece que transborda. Sabe, uma raiva que ela fala, gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas é porque vem lá de trás e também vem pela condição física que vivemos nessa época. Porque essa raiva, ela é um conjunto. Imagina um pote. A todos os momentos de raiva, toda a minha angústia, todo mês, porque não é só a raiva, a gente pega um coletivo de emoções que está ali. E cada instante eu vou colocando, vou depositando uma gota. Chega no momento que isso explode. E, infelizmente, se explode nas pessoas que a gente ama. Quem está perto, né? Quem está perto, que é as pessoas que a gente pode ser quem nós somos sem medo do julgamento. E aí vem o outro julgamento. Você é chata, você é enjoada demais. Mas você está ficando velha. Isso. E muitas das vezes isso é um pedido de socorro. Será que vocês podem me olhar um pouco? Será que vocês podem ver que eu existo e que eu estou sofrendo, só que eu não sei nomear o que eu sinto? É o que acontece com a maioria das pessoas. Não só mulheres, mas homens também. Não sabe nomear o que se sente. Porque criou-se também, e a gente vive nessa sociedade atual agora, um choque de realidade muito grande. Eu preciso ser feliz o tempo todo. Nossa, gente. Isso é muito cansativo. Exaustivo, né, Ana? Então, assim, tirando a oportunidade da gente poder sentir, da gente ser humano. E de curar. E de cuidar. De trabalhar dessas feridas. E a gente, claro, a Ana Carolina, até a gente estava conversando antes do programa começar, ela falou, Mônica, o foco é como é que eu cuido disso, né? Cuidar. Como é que eu vou cuidar dessa raiva? E a gente vai trazer aqui para você. E eu preciso trazer algumas pessoas, Ana, olha só, a Eugênia Souza, a raiva contida dói, causa dores até na alma, e é verdade. Dói. Ela falou que não guarda, com prudência desabafa ou até toma uma ducha fria se não tiver como falar. Adorei isso, a gente vai retomar, bastante. Não é? Logo depois do intervalo, porque a gente precisa compartilhar essas estratégias também, tá? Eu volto já. E a gente sabe que é fato, as mulheres muitas vezes, né, vão sufocando a raiva. E existem até pesquisas que mostram o seguinte, isso acontece porque poderia ser sinônimo de desequilíbrio, destempero, e até tem aqui... Eu estou conversando com a Ana Carolina Ponciano, que é psicanalista. Antes da gente falar das estratégias, a Eugênia passou uma, tem uma outra amiga também que passou. Eu vou te pedir licença para olhar aqui no meu WhatsApp, no WhatsApp do programa. Uma amiga dela, eu vou reservar o nome dela. E ela falou o seguinte, lidei com muita raiva ao longo do tempo. Casou com um narcisista, sofre demais, é raiva por isso, é raiva por outras coisas, desenvolveu ansiedade, depressão, nódulo nos seios e bloqueio. Sempre guardando a raiva para não ter problema no lar. Muitas vezes fui explodir e fui considerada como louca e errada. Olha aí o que ela conta e o que está em estudos, né? Ela está sofrendo muito, essa amiga nossa. Muito. E o mais importante para a gente poder auxiliar ela de alguma forma, para que ela possa procurar uma ajuda, né? Então, como se ela já descobriu a ansiedade, a depressão, procurar uma ajuda terapêutica, medicamentosa, vai depender do caso, com o psiquiatra, com o médico. Mas o mais importante é ela compreender como que essa relação, né, afeta ela, né? Então, assim, às vezes a gente entra num processo de julgamento muito grande. Ah, mas por que ela não larga esse marido? Por que ela não faz isso? Por que a gente não sabe, a gente não está no lugar do outro, a gente não sabe como é que é a estrutura. Não existe uma fórmula mágica para cada sujeito. Cada sujeito é extremamente individual e o que eu vivo é diferente do que você vive. Então, o importante é que ela busque uma ajuda,
né? Para que ela possa desabafar, para que ela possa falar, para que ela possa aos poucos simbolizar essa dor, que ela possa extravasar essa dor, que pelo que a gente pode perceber que não é em casa, mas que ela possa buscar ajuda, né? Mesmo em silêncio. Vai buscar ajuda, vai participar de algum grupo, vai procurar algum profissional habilitado para poder cuidar desse processo de angústia, de dor que ela está vivendo agora. É uma dor tão grande, muitas vezes a gente nem elabora essa raiva, porque a gente nem traz, porque a gente tem medo de magoar o outro, não é? Tem esse sentimento também. Tem. Mas aí é onde entra a comunicação. Que a gente vai falar daqui a pouquinho, inclusive, com um profissional. Isso, que entra a comunicação. Como? Porque quando a gente está com muita raiva, é melhor às vezes a gente silenciar um pouco. Porque às vezes a gente pode machucar muito o outro. E às vezes a gente vai falar coisas que vai agredir. E aí não vai ser legal. Então o importante é você, muitas das vezes, parar, dar uma respirada e entender como que eu me senti. Como eu me sinto lidando com determinada situação. E comunicar para o outro, fulano, porque a maioria das pessoas acha que o outro tem que adivinhar o que eu estou sentindo, pela minha expressão, e não é, eu tenho que comunicar para ele. Olha, você me fez sentir muita raiva de você, eu não quero conversar com você agora, a gente pode conversar depois? Então, a comunicação sem ruído, né, é que vai estruturar, né, a simbolização dessa raiva que eu sinto. Não que essa raiva vai sumir, porque a raiva ela não é ruim. A raiva ela é do ser humano, né? Então não tem como a gente fugir disso. A questão é como que eu começo a perceber o meu funcionamento interior. Como que eu funciono? Como que eu lido com a raiva? Junto, porque a raiva e a cólera andam juntíssimas. É uma diferente da outra, mas estão ali ligadíssimas. A cólera seria esse transbordar da raiva. Transbordar da raiva. Né? Que vem assim... É onde eu perco a cabeça, é onde eu saio de mim. Né? Então, é muito interessante a gente começar a observar, né? A nos observar. Como que eu funciono? E para entender, eu tô com raiva de quê? Eu tô com raiva do que o meu marido falou? Isso. Eu tô com raiva porque alguém me fez isso? Eu tô com raiva de mim? É esse que você está dizendo pra gente? Isso mesmo. Então, não abafar o que gera essa raiva? Porque às vezes, inconscientemente, eu sinto raiva de mim mesmo por não ter a coragem para enfrentar os desafios que essa situação me gera. Aí eu vou me calando cada vez mais. Aí eu me calo, porque eu acho e acredito na minha cabeça que eu não posso magoar ninguém. Eu não estou falando para as pessoas saírem agredindo umas às outras. Não é isso. Mas é preciso comunicar como eu me sinto. Porque assim o outro me respeita. O outro respeita a minha raiva e respeita a minha dor. Mas isso eu preciso dialogar com calma, com paciência, não naquele momento de... Quase fúria. Lembra da Eugênia que eu te falei? Sim, eu estou procurando. Sim. Ela falou, olha, ela toma uma ducha fria, né? Ela não guarda, ela busca de alguma forma. E tem uma outra amiga aqui também que falou o seguinte, que ela, eu vou achar aqui, que ela vai para a academia, né? Para extravasar aquela raiva, sim, ela vai para a academia, ela vai dançar. Agora mesmo eu olho... Vou procurar o nome dela aqui. São estratégias que elas encontraram que podem ajudar? Muito, ajuda bastante, mas não sai do problema. Entendi. O problema ainda existe. Então é preciso falar do que eu sinto. É preciso. É preciso falar. É preciso falar. Num grupo de apoio, numa ajuda terapêutica, da forma que você funcionar melhor. Por exemplo, eu funciono bem escrevendo. Ótimo, uma ótima escrita. A escrita criativa é um excelente instrumento. Caminho, né? É um excelente, porque quando eu escrevo, ou até escrever pequenos diários de como eu me sinto, porque a maioria das pessoas, Mônicas, não sabem, se você te perguntar para a pessoa, como você se sente hoje? Não sei. Como você se sentiu? Conheci, né? Como você se sentiu vendo esse filme? Não sei. Então, assim, é um processo de autodescobrimento de si mesmo. E é bonito. É entrar para dentro.
Pode doer, mas depois Dói. é tão... Eu fico imaginando uma janela linda, com um horizonte maravilhoso. Sim. Não é? Eu costumo dizer que, para a maioria das pessoas que eu cuido, eu costumo dizer que nós, na maioria das vezes, somos, às vezes, como uma casa extremamente bagunçada. Exato. E aí eu vou deixar nessa casa entrar muito entulho. E aí chega determinado momento que a vida nos convida a olhar para essa casa e a observar o que tem dentro dessa casa. E aí eu não tenho que entrar dentro dessa casa com julgamento, eu preciso olhar para essa casa com cuidado, com carinho, porque é a minha casa. Porque a gente vem de uma cultura do silêncio, eu não posso sentir. E é por isso que a gente está vendo uma sociedade Adoecida. Vou fazer mais uma pausa com essa querida, né, que é a Ana Carolina Ponciano. E lembra que ela falou sobre comunicação? Porque na hora da raiva, né, como ela trouxe, muitas palavras cruéis podem vir. A forma de falar, né, o corpo fala, a voz fala, então é uma forma agressiva muitas vezes. Será que é possível, né, nesse momento a gente se comunicar melhor? A Tatiana Ribeiro conversou com um profissional da área. Tatiana, boa tarde para você. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui no Você com Mônica Cunha. E para falar sobre esse assunto, né, sobre a raiva, sobre a comunicação não violenta, será que é possível, né, ter essa comunicação? Nós estamos com um especialista no assunto aqui, o palestrante, também, né, professor em comunicação pessoal e organizacional, Fabiano Goulart. Boa tarde. Explica pra gente, é possível quando a gente está com raiva, né, como a gente está ouvindo ali no estúdio, né, falando sobre a raiva, quando a gente está com aquela ira, a gente ter essa comunicação não violenta? Existem algumas técnicas? Existe. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com esse assunto. Os antigos diziam que conte até 10. E há um princípio científico por trás disso, porque o problema da violência na comunicação está ligado à gestão das emoções. E quando eu respondo prontamente, abruptamente, numa provocação ao meu olhar, do meu ponto de vista, quando eu respondo rapidamente, quem tem o controle? A emoção. E eu não tenho. Se eu não tenho gestão da emoção, ela vai predominar. No caso, por exemplo, né, a pessoa está ali, principalmente, né, nós mulheres, e a gente sempre tem aquela coisa assim da raiva, e vai segurando, e depois, quando explode, faz um estrago, né? Como que isso pode ser administrado? Tem algumas coisas que podem ser feitas, algumas ações, para que nesse dia a dia, né, a gente vá trabalhando isso e não chegue a essa explosão? Uma questão prática é o combinado. Dentro de um casamento, dentro de uma relação de trabalho. Então eu não expresso para você aquilo que eu sinto, toda a raiva que eu sinto. A raiva vai vir, ela é natural, inerente e necessária ao ser humano. Mas eu sinto muitas coisas e falo poucas coisas. Faltam informações para a pessoa entender. Então qual é a prática? Você quis dizer isso. E a esposa ou o marido, não foi isso. Ok, eu entendi, identifiquei que tem um problema. E aí nós podemos sim entrar com 2 ou 3 passos, ou os 4 passos, se necessário, da comunicação não violenta, que são simples. Observar. Assim como na natureza a gente observa e abstrai dela as técnicas, a gente observa a pessoa. Segundo, eu identifico qual a emoção que está ali nisso, qual o sentimento que tem. Então, no dia a dia, eu conversar com as pessoas, só que tem uma coisa, eu preciso, diziam os índios americanos que para conhecer uma pessoa, eu preciso caminhar 1 quilômetro ao lado dela, calçando os mocassins delas. Aí a pessoa fala, então eu vou saber como é que ela pisa e tal. Sim, só que tem uma coisa, uma sabedoria muito grande por trás disso. Para eu calçar os sapatos dele e sentir como ele sente, eu tenho que primeiro tirar os meus sapatos. Não dá para calçar os sapatos dele usando os meus. Eu tenho que chegar com o pires vazio. Eu tenho que tirar o meu ego para poder ouvir, entender e observar a outra pessoa. Se eu estou cheio de mim mesmo, não tem espaço para outra pessoa em mim. Então é um exercício diário.
A gente está conversando hoje sobre essa raiva contida, né? Que muitas vezes tantas pessoas não conseguem trazer à tona, principalmente para as mulheres, né? Que têm uma certa dificuldade. Eu estou recebendo hoje a psicanalista Ana Carolina Ponciano e vou trazer alguns comentários aqui da turma que está participando. Aliás, a minha gratidão sempre a vocês. A Maria Helena de Uberaba, ela falou o seguinte: Mônica, eu queria saber se quando a gente fica nervosa, aí engole, fica calada, no outro dia a gente pode ter crise de labirintite. Aconteceu isso com ela. Isso é possível? Extremamente possível. Isso aqui é horrível. Nós somos Quando eu fico com muita raiva, a gente tem que pensar e a gente não elabora essa raiva. Eu estou colocando num linguajar mais simples para que as pessoas possam entender. Quando eu estou com muita raiva, imagine que você estivesse bebendo um copo de veneno. Então, como que o meu corpo reage em relação a um veneno? Porque eu estou liberando toxinas para o meu corpo. De sentimentos, porque o meu corpo é o reflexo da minha mente. Isso é fato. E a ciência hoje consegue comprovar. Olha só o que aconteceu com a Márcia, que está lá no Shopping Park. Preciso fazer uma visita aí no Shopping Park. Ela passou tanta raiva calada que infartou. Aí hoje ela faz tratamento para ansiedade e não guarda mais nada. Olha, chega a esse ponto, né? Eu me lembrei aqui da síndrome do coração partido. Sim. Aí tem uma outra amiga que falou que para extravasar a minha raiva, fico no prejuízo, eu tenho que quebrar algo, prato, copos, aí acalma. Mônica, acho que eu tô ficando louca. Será, minha amiga? Você não tá ficando louca, não. Você só precisa mudar o foco. Porque senão... Pensar numa outra forma de elaborar e extravasar sua raiva. Exatamente. A Elane, ela falou que quando passa raiva, fica muito tempo remoendo. Aquilo fica bem aqui no peito, não é? Eu acho que é comum a nós, assim. O que fazer para melhorar isso? Sim. Então, imagine quando você guarda essa raiva por muito tempo, imagine uma batata que fica guardada há muito tempo dentro de um armário. Como que essa batata fica? Nossa. O cheiro é extremamente desagradável. E é a mesma coisa que acontece com a gente, se a gente for pensar de uma maneira simbólica. Tá. É como se houvesse algo extremamente indigesto dentro de mim, que vai gerando esse monte de questões psicossomáticas. Então, o seu corpo ele vai responder aquilo que se oferece. É a mesma coisa se eu pegar um copo de água limpo, meu corpo vai receber isso muito bem. Mas se eu pego um copo de água extremamente suja, poluída, como que o meu corpo vai reagir? E é assim que são as nossas emoções. Então, o que eu estou colocando para dentro? É aí que a gente entra numa outra questão. É preciso se conhecer, é preciso descer as camadas, porque a verdadeira realidade da vida está no nosso mundo interno, não está fora, está dentro. As respostas que eu busco estão dentro de mim. Mas para isso eu preciso me dar a oportunidade de me conhecer, de saber quem eu sou. Seja na maneira que você se sentir mais confortável, mas todos nós precisamos fazer essa viagem interior. Essa busca para quê? Para que a gente possa entender esses vazios, para que a gente possa entender essas dores, para que a gente possa se amar. Porque o verdadeiro propósito de uma vida é a gente se amar primeiro. Como que eu vou amar o outro? Como que eu vou cuidar do outro se eu não me amo? Se eu me trato com violência, com agressividade e com raiva? Então, nós somos espelhos de uma sociedade. O que eu estou oferecendo para mim é o reflexo que eu ofereço para a sociedade, para as pessoas à minha volta. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas como é que eu vou trabalhar essa questão do me conhecer? Você não tem um melhor amigo, uma melhor amiga? Você pode se tornar, né? Porque eu acho que é isso, é você tirar você para um café, para uma água. Sim. E conversar com você mesmo em voz alta. Sim, até. Em voz alta, através da escrita terapêutica também. E o mais importante, gente, não tenha medo, busque ajuda profissional. Busque um profissional independente, procure um profissional qualificado para poder nos ajudar a lidar com isso, porque sozinho é muito difícil. É muito difícil. Deixa eu trazer mais algumas pessoas aqui que estão participando. A Célio disse que agora mesmo ficou com raiva, porque estava faltando energia no bairro. Voltou agorinha, Mônica.
Quando eu fico com raiva, eu prefiro ficar no silêncio, mas procuro trabalhar isso dentro de mim e como lidar para não adoecer e explodir à toa. Tá no caminho que você disse, a Célia. Da simbolização. A Aline, sou assim, guardo a raiva e quando solto até avanço. Te entendo, Aline. Se expresso minha opinião, sou louca, tô gritando, aí ela guarda. Sim. Serve esse conselho que você falou para ela, Isso, e né? também serve também, é o que a gente estava conversando aqui, é começar a pensar como que está a minha comunicação. Porque às vezes, grande maioria dos conflitos que a humanidade tem é pela falta de comunicação. Não sabe por onde começar. Não sabe como se comunicar. Então é muito interessante a gente saber como que eu estou comunicando, principalmente nas questões familiares, do cotidiano, do dia a dia. Às vezes eu desejo que o meu filho lave a louça, por exemplo. Eu quero que o meu filho lave a louça, que ele me ajude na casa e eu tô lá. Fulano, você fez isso, fulano. Olha, fulano, você pode lavar a louça para mim? Isso me incomoda muito, isso me tira do sério. Isso me atrapalha e me desestrutura o meu emocional. Isso é o que você me causa. Então, é aprender a falar como se sente para o outro entender também. E até dizer com amor, nossa, se você lavasse essa louça para mim, puxa, eu ficaria tão feliz. Isso pode ser também? Pode ser também. E para a gente encerrar, a raiva tem um princípio, ela pode ter um fim? Pode sim. Para a gente sentir aquela sensação Pode. de alívio mesmo? E o fim da raiva é você mergulhar dentro de si. E olhar para essa raiva não como algo repugnante, asqueroso, mas como algo que pode ser mudado. Olhar para si mesmo com cuidado, com carinho e lembrando sempre que a gente não nasceu com a síndrome de Gabriela, então tudo na vida pode mudar. Então, se dê a oportunidade de recomeçar todos os dias. Bonito isso, né? Que a Ana Carolina trouxe pra gente tantos pontos importantes dessa conversa. Por isso eu peço, compartilhe, vai lá no YouTube e compartilhe essa entrevista, tá? Com todo mundo que você conhece. Ana Carolina Ponciano, psicanalista, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Fez muito Mônica. sentido essa conversa. Muito obrigada, tá? E obrigada a você também que participou.